Havendo número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Discussão e aprovação das atas da sessão anterior, atas das sessões virtuais de 30 de agosto a 3 de setembro e de 6 a 10 de setembro de 2021, bem como a da sessão ordinária por videoconferência do dia 8 do mês em curso. Registro inicialmente as boas-vindas à desembargadora Maria Zeneide Bezerra, que retorna após período de férias. Registro a ausência do desembargador Dilermando Mota, em razão do gozo de férias anteriormente autorizadas. Desembargador Amauri também comunicou a impossibilidade de comparecer à sessão desta data. E o desembargador João Rebouças me avisou há pouco que poderá vir à sessão, mas está em consulta médica. Não sabe se vai chegar a tempo. O primeiro processo da pauta é exatamente da relatoria do desembargador João Rebouças. Então, ninguém sabe se ele vai chegar a tempo. Vamos. A ordem. Desembargador Vivaldo, Vossa Excelência me concede a palavra pela ordem. Pois não, desembargadora Judite. Eu tenho uma ADIM que muito gentilmente me mandou o voto, e o voto está muito esclarecedor e mereceu uma reflexão muito grande da minha parte. Mas ontem à noite eu recebi uma informação da Lei Complementar de 2020, que, por sinal, já tinha sido juntada pelo desembargador Cláudio, e eu preciso fazer um exame melhor do pedido de aditamento feito, até porque, para ver se o pedido é exatamente o mesmo, para tomar algumas providências. Então, eu gostaria de tirar esse processo de pauta, fazer um reexame e, brevemente, para que eu ainda o julgue, eu colocaria em pauta novamente. Senhor presidente, pela ordem. O meu pedido é esse. Pois não, eu recebi também, desembargadora Judite, e, se o presidente me permitir, eu apenas fiz um despacho devolvendo para Vossa Excelência, coincidentemente, confluindo com essa posição, e se a presidência me permitir, eu vou ler o despacho que eu redigi. Posso fazê-lo, senhor presidente? Pode, Excelência, apesar de que a desembargadora Judite disse que já vai... Mas o voto está comigo e tem algumas razões para alinhar no despacho que seria interessante todos conhecerem. Pois não, então, Vossa Excelência ia falar, é o número 6 da pauta, não é isso? Pois não, Vossa Excelência... Trata-se de ADIM ajuizada por 49 prefeitos de município do Rio Grande do Norte, visando a declaração de constitucionalidade dos artigos 8º, 9º caput, parágrafo 1º e 10º caput, inciso 1, 2, 3, da resolução 11/2016 do Tribunal de Contas do Estado, além do artigo 31 e 33, parágrafos e incisos da resolução 11, bem como o artigo 118 da Lei Complementar 464, sustentando, em suma, que os prazos e condições do envio do relatório não pode ser fixado por mera resolução. Após o voto da eminente relatora, eu pedi vista dos autos na sessão dia 8, para trazer o voto, como estava disponibilizado, senhor presidente, senhores desembargadores, até ontem. E ontem sobreveio uma petição que eu julgo da maior importância. Aí, então, é o seguinte, essa petição, senhor presidente, noticia que o Tribunal de Contas foi notificado em 22 de outubro de 2020 para se manifestar sobre o pedido da medida cautelar. Data vênia, flagrante desrespeito às instituições democráticas estaduais, em especial este egrégio Tribunal de Justiça, e eu falo aqui em desrespeito, após ter ciência desta ação de inconstitucionalidade, a Corte Potiguar editou a resolução 028/2020, de 15 de dezembro de 2020, após ter conhecimento da ADIM, com o mesmo conteúdo normativo da resolução número 11, aqui questionada. Ao editar a referida resolução, o TCE intentou frustrar os objetivos dessa ação, com sua consequência perda de objeto. Todavia, senhor presidente,
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, acima indicado, não há óbito para o aditamento da petição inicial da ADI, a fim de incluir atos normativos editados posteriormente ao ajuizamento da ação, as quais não alteram substancialmente as normas revogadas, padecendo os mesmos vícios de inconstitucionalidade, como é o caso do artigo 5º, parágrafos da nova resolução TCE 028. Pleiteio, ao final, a emenda da inicial para ser considerada medida cautelar, determinando liminarmente a suspensão imediata das novas normas. Compulsão dos autos, notadamente o documento do ID 11.19.7996, verifica que, de fato, a resolução 011 fora inteiramente revogada pela resolução 028, editada após o ajuizamento da ADI. Verifique também que, apesar de se tratar de um novo diploma normativo, a nova resolução repete, na sua essência, o conteúdo do ato impugnado, inclusive replicando, em alguns casos, o mesmo texto dos antigos dispositivos. Nesse caso, como a matéria disciplinar da resolução revogada fora mantida, a jurisprudência do Supremo é firme em admitir o aditamento da inicial máximo, porque a inclusão de nova impugnação não ampliará o escopo da ação, prejudicando o objeto da ação direta, já que o ato normativo editado posteriormente ao juizamento da ação não altera substancialmente as normas revogadas, padecendo, pois, dos mesmos vícios. E aqui eu trago o ensinamento do Supremo quando diz: a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o aditamento inicial somente é possível nas hipóteses em que a inclusão da nova impugnação, 1, dispense a requisição de novas informações e manifestações. 2, não prejudique o cerne da ação, o que não ocorre no presente caso. Precedente: Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, 20/4/2020. Também há uma outra que diz no que interessa: não há opção ao aditamento a fim de incluir os atos normativos editados posteriormente ao ajuizamento da ação, os quais não alteraram as normas revogadas, aparecendo em segunda etapa do requerente. Vale registrar, senhor presidente, senhores desembargadores, o que se evidencia para mim, nesse caso, que eu vi prefeitos, ouvi e conversei com 3 conselheiros do Tribunal de Contas, é que o Tribunal de Contas não aceita leis votadas pela Assembleia Legislativa. É um órgão que está se sentindo soberano para editar leis, porque simplesmente o Tribunal de Contas age com deslealdade processual, porque eles sabiam que a norma foi revogada por eles próprios em dezembro, depois da ADIM, e não tiveram a correção de dizer ao tribunal que nós iríamos julgar normas revogadas. Os conselheiros não tiveram a atenção, isso se chama fraude processual, como diz o Supremo, de trazer informação ao Tribunal de Justiça, porque eles não aceitam as leis votadas pela Assembleia Legislativa, inclusive já entraram com a ADIM no Supremo contra essa lei nova, e não aceitam que o tribunal julgue um ADIM em claro desrespeito ao Estado Democrático de Direito. E aqui eu digo com toda franqueza, vale registrar que é um quadro fato que sugere preocupante e reprovável intenção de burlar a jurisdição constitucional desta Corte, configurando verdadeira fraude processual que consiste na revogação proposital do ato normativo impugnado apenas para prejudicar o curso procedimental e o julgamento final da ação. Isso porque a resolução 028, após terem ciência desta ação de inconstitucionalidade, e apesar de revogar a resolução 011, replica o mesmo conteúdo normativo impugnado, agora questionado, revelando verdadeira manobra oblíqua com o fito de ocasionar a extinção do feito por perda do objeto. Não é esse o entendimento do Supremo, daí eu ter feito essas considerações e ter, nesse despacho, desistido do pedido de vista, que já estava com voto pronto, inclusive com muitos votos já de vários colegas a respeito, e devolvendo o processo à excelentíssima senhora desembargadora, com essas considerações de falta de respeito
ao Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Contas do Estado, que não aceita que as suas resoluções, os seus atos externos, revestidos de verdadeiras leis editadas por um órgão em a absoluta absorção de competência da Assembleia Legislativa, sejam examinadas pela Justiça Pública do seu Estado. Isso é que realmente me chama a atenção, porque sequer os próprios conselheiros que trataram comigo pediram para defender suas posições, eu os recebi, ouvi, e não disseram que tinham editado outra resolução. Ontem foi que nós fomos tomar conhecimento, trabalhamos num voto o tempo todo, e eles permitiram propositalmente que o tribunal incidisse em erro ao julgar norma revogada, que agora está sendo reeditada e haverá, no meu entendimento, de ser apreciada nesta própria ADIM, como admite o Supremo. Então, com essa relevância de minha indignação pessoal, que me parece isso um atentado à dignidade da justiça pública, senhor presidente, eu estou levando esse despacho ao conhecimento de todos e devolvendo o processo à excelentíssima senhora relatora. E era só, senhor presidente. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. A desembargadora Judite já anunciou que vai retirar o processo de pauta. Certo? Então, o número 6, retirado de pauta. O número 1 já foi dito, depende do desembargador relator, que é o desembargador João Batista Rebouças. Ninguém sabe se ele vai chegar a tempo. O número 2 é o mandado de segurança 0804-168, impetrante Valério Américo Alves, advogada doutora Cátia Lobo Nunes, impetrado comandante-geral da Polícia Militar. A relatora é a juíza convocada, doutora Berenice Capuchu, estava substituindo o desembargador Expedito. Exato. Aqui há um pedido de vista na sessão até após sustentação, doutora Cátia, a advogada do impetrante, pediu vista dos autos. Após o voto da relatora, em dissonância com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça, denegando a segurança, pediu vista o desembargador Saraiva Sobrinho. Está aí mesmo, desembargador Saraiva? O processo está aí, senhor presidente. Pois não, Vossa Excelência tem a palavra. De vista, e no voto que eu propus e liberei com antecipação, eu estou rejeitando a preliminar de gratuidade judiciária suscitada pela 16ª PJ, e no mérito estou acompanhando a relatora para denegar a segurança. Qual é o número desse? É o número 2 da pauta, excelência. Eu não sei se eu me fiz entender, presidente. Eu votei e disponibilizei essa proposta de voto com antecedência, rejeitando a preliminar de gratuidade suscitada pela 16ª PJ. E no mérito estou acompanhando a relatora para denegar a segurança. Todos entenderam a minha posição já? Sim, apenas nega a justiça gratuita. E no mérito, acompanha meu voto. Acompanha o voto aqui pelo sistema já há. Na verdade, eu rejeito a preliminar de justiça gratuita. Eu rejeito, que já tinha sido deferida, concedida anteriormente. Há no registro aqui 12 votos acompanhando a relatora, não é isso? Então, julgado a unanimidade, nos termos do voto da relatora. O 3 da pauta, ação civil originária 0800094, autor Estado do Rio Grande do Norte, procurador Dr. Cristiano Feitosa Mendes, é o Sindicato dos Policiais Civis, servidores da Segurança Pública, advogado Dr. Laplace Rosado. Aqui também a relatora a doutora Berenice, ainda está substituindo o desembargador Expedito, e há uma inscrição para sustentação oral do doutor Laplace Rosado. Está presente, doutor Laplace? Falando pelo sindicato. Bom dia, excelência. Está presente. Bom dia a todos os demais. O processo em mesa, doutora Berenice? Sim, está em mesa, presidente. Pois não. Então, doutor Laplace tem a palavra por até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima senhora desembargadora, demais desembargadores presentes neste pleno. Caso presente também, minhas saudações ao representante do Ministério Público, demais serventuários, caso presente também, demais colegas advogados. A demanda não merece maiores digressões, mas a ação civil originária foi proposta pelo Estado, ainda no ano de 2018,
cujo objetivo da demanda era impedir a realização de um movimento nominado de Operação Zero, né? Para impedir a realização do movimento. O objetivo dos policiais era reivindicar junto ao governo do Estado Doutor o pagamento. Laplace, Pois não? desculpe interrompê-lo. Vossa Excelência fala pelo sindicato, não é isso? Isso. Eu não sei porque o voto da relatora... O senhor me franqueou a palavra, eu não, eu quero só um esclarecimento aqui. O voto da relatora é em consonância com o parecer da Procuradoria, votando pelo acolhimento da preliminar, perdas pelo demandado, e declarando extinta a apresentação civil originária proposta pelo Estado, condenando a parte demandada ao pagamento das custas processuais e tal. Eu não sei se isso aí satisfaz alguns interesses da parte de Vossa Excelência. Satisfaz, doutor embargador. Na verdade, a tese principal é exatamente essa de perdas provenientes do objeto, né? Como nos autos só consta o relatório, me foi franqueada a palavra, eu iniciei aqui as minhas razões. Não, certo, sem problema. Senhor presidente, pela ordem. Pois não, desembargador. Eu apenas levanto aí a questão e divido da relatora relativamente à fixação dos honorários. Eu aumento os honorários de 1.000 para 10 mil reais, porque realmente o Estado está dando trabalho aí ao advogado, e R$1.000 me parece ser um valor irrelevante para uma causa que requer uma certa complexidade, de maneiras que eu apenas divido nesse aspecto dos honorários da relatora. Doutora Berenice. Nós vamos manter os R$1.000 porque esse é um valor que o tribunal vem mantendo em decisões idênticas. Pois não. Doutor Laplace, então, Vossa Excelência abre mão da sustentação diante dessa situação? Abro mão, doutor. Só me repita a parte final que cortou. Foi pelo acolhimento da preliminar de perdas Pelo acolhimento da preliminar. Exatamente. Soerguida pelo demandado e, por conseguinte, declarando extinta a apresentação civil originária proposta pelo Estado do Rio Grande do Norte contra o sindicato, com amparo no artigo tal, condenando a parte demandada ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor da parte autora, os quais arbitram em R$1.000. É o voto da doutora Berenice, que o desembargador Cláudio diverge quanto aos honorários, sugerindo 10 mil. No caso, os honorários recaem sobre o demandado, que é o sindicato, não é isso? Não, sobre o Estado. Honorário em favor da parte autora. Mas a ação aqui é uma A da autora segurança. é movida pelo Estado, embargador Cláudio. Por isso que eu estou exatamente perguntando. Em favor da parte majorar autora. prejuízo principal, até porque a ação já foi extinta, entendeu? Os R$1.000 seriam para a gente adequado. Eu entendo que R$1.000 é aviltante e voto nos R$10.000. Posso colher os votos? Já há voto aqui, mas tem essa divergência contra os honorários. A divergência é levantada. Levantada pelo desembargador Cláudio. A relatora mantém... os R$1.000. Pois não, desembargador. E considerando aí a fala do desembargador Cláudio, eu acredito que a gente poderia chegar ao meio termo. Realmente, R$1.000 é muito sem expressão. 10 mil também, eu também acho muito, muito alto. Eu não sei se alguém quiser aumentar um pouco esses R$1.000, porque, na verdade, a gente tem batido muito nesses valores que já vem desde não sei de quando, que realmente é um trabalho intenso que a gente está trabalhando direto com os sindicatos. Qual é a sua proposta, desembargadora? Qual é a sua proposta? Eu deixaria 5 mil. Eu adiro a proposta de Vossa Excelência. Eu também. Pronto. R$1.000, um advogado, um trabalho dos diabos. Eu também. Pela ordem. Pois não, doutor Laplace. Só para esclarecer, provavelmente todos já estão esclarecidos, que a incumbência do pagamento da incumbência recaiu sobre o réu, embora o acolhimento da preliminar de extinção da demanda pela perda superveniente do objeto. Para mim não importa, tanto faz advocacia privada como pública, para mim é uma coisa só. Eu acho que é irrelevante. Era só para deixar claro só esse ponto. Pois não, doutor Laplace, agradeço. Todos concordam, então? Os honorários ficam em R$5.000? 5.000. 5.000. Então,
Julgado à unanimidade nos termos do voto da relatora. Desembargador, os meus são esses dois. Pois não, doutora Berenice? Eu peço licença, então, agora para me transportar. A relatora Oi? aderiu à proposta? Aderiu. Sim, aderi para doravante a gente começar a aumentar. Pois não. Bom dia para todos. Bom dia, agradeço a presença de Vossa Excelência. Obrigada. E honra a nossa corte. É o 4, Tá. ação direta de inconstitucionalidade, 0807307, requerente prefeito do município de Lagoa Nova, procurador doutor Caroline Araújo, requerida Câmara Municipal de Lagoa Nova, procurador doutor João Gustavo Coelho Gomes, relator desembargador Amilcar Maia. A inscrição aqui para a doutora Caroline Florencio, procuradora do município de Lagoa Nova. Doutora Caroline está presente? Apesar das intimações, a doutora Carolina não está presente. Não está presente. Desembargador Amilcar, processo em mesa? Está em mesa, Excelência, já com voto disponibilizado e já com os votos dos colegas aí, já no respectivo processo, na minuta de voto. O sistema há 12 votos aqui concordando com o relator, extinção sem resolução do mérito. É isso? Exatamente. Pronto. Então, julgado a unanimidade nos termos do voto do relator. O 5, ação rescisória 0807610, autores Cátia Pinheiro Fontes e outros, advogado doutora Lúcia Araújo Santos, réus Cedro Empreendimentos e Administrações Limitada, advogados doutor Tiago Tavares de Queiroz e outros, relator desembargador Cornélio. Inscrição para sustentação oral do doutor Andreu de Macedo Alves, falando pelos autores, ou seja, Cátia Pinheiro Fontes Dores e outros. Doutor Andreu está presente. Desembargador Cornélio, processo em mesa? Em mesa, senhor presidente. Está em mesa. Está em mesa. Então, doutor Andreu tem a palavra por até 15 minutos. Excelência, só pela ordem, eu fiz inscrição também pela parte promovida. Gostaria que Vossa Excelência observasse aí que... Não aparece aqui, não. Eu vou... Márcio, confira aí, Márcio. Nos nossos relatórios não apareceu. Eu vou falar com o doutor Tiago no privado para que ele me encaminhe o protocolo. Pois não. Enquanto isso, doutor Andreu tem a palavra por até 15 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, colega do tribunal, nobre representante do Ministério Público, senhores serventuários, colegas advogados. Bom dia a todos. Cuida-se de ação rescisória que tem por objetivo a rescisão de decisão proferida nos autos de processo, nos autos de ação que tramitou perante a 14ª Vara Civil, ação ordinária, cujo objetivo era a condenação dos autores desta rescisória por perdas e danos em razão de um suposto descumprimento do contrato, de uma relação contratual, suposto descumprimento de contrato, havido entre as partes, contrato este de permuta, em que os autores estariam entregando um terreno, iriam permutar um terreno para a edificação de unidades habitacionais e perceberia como pagamento um percentual daquelas unidades, em imóveis, obviamente. A ação ela foi julgada procedente pelo juízo da 14ª Vara Civil da Comarca de Natal. Eu peço venha Vossas Excelências para ler apenas o dispositivo desta ação. Diante do exposto, de tudo mais, abre aspas, diante do exposto de tudo mais que consta dos autos e das considerações traçadas acima, julgo procedente a apresentação para 1. Condenar os réus ao pagamento de perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença. Perdas e danos, repito, a serem apuradas em liquidação de sentença. 2. Condenar os réus ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios que arbitrem 10% sobre o valor da causa. E este é o dispositivo da ação, limitando-se a condenação em perdas e danos, né? Limitando-se a julgar procedente a ação para condenar os autores da ação rescisória, réus naquela ação, exclusivamente em perdas e danos a serem apurados em fase de liquidação de sentença. Houve recurso desta decisão, foi mantido pelo egrégio Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Norte, e quando da fase de execução de sentença, o que surge, o que é apresentado pelos réus da apresentação rescisória, exequentes na ação principal, na ação de origem, são cálculos em que eles apresentam valores tanto de perdas e danos, a título de perdas e danos, como valores a título de multa rescisória, multa supostamente estabelecida no contrato. Né? Insurgiu-se, então, os autores com relação a esses cálculos apresentados, apresentou-se impugnação, e apenas para que Vossa Excelência tenha noção, em ordem de grandeza, o valor a ser executado, o valor executado, este valor superou o montante de 9 milhões de reais. Apresentaram, então, impugnação, da decisão da impugnação, que foi acolhida em parte, houve agravo de instrumento, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, nos autos do agravo de instrumento, processo 2017-093, 99, dígito 8, né? Embora tenha acolhido a impugnação, tenha acolhido as alegações de agravo para reconhecer que a sentença dependia de uma fase de liquidação, expressamente consignou que haveria a possibilidade de acumulação dos danos, dos lucros, das perdas e danos requeridos na petição inicial, com a multa combinatória. Nada obstante, entende os autores que não tinha sido fixado assim na sentença. E o fez por quê? O fez porque, quando dos fundamentos da decisão pelo juízo da 14ª Vara, eu estou falando dos fundamentos da decisão e não do seu dispositivo, restou expressamente consignado, conclui, então, que houve descumprimento contratual por parte dos emanados reconvintes e, com base na cláusula 11ª do contrato celebrado pelas partes, que prevê a aplicação de multa sem exclusão de obrigatoriedade de indenizar a parte lesada por perdas e danos. Fundamentada a minha decisão, passo ao dispositivo. E aí sobreveio o dispositivo, que se limita a perdas e danos. Em razão desse reconhecimento por parte do tribunal, que a sentença, embora assim não disponha com as devidas venhas, assim não dispõe o seu dispositivo, haveria a possibilidade de acumulação das perdas e danos com a multa estabelecida contratualmente. Outra não pode ser a conclusão dos autores, senão de que aquela sentença viola expressamente o que estabelece o artigo 412 do Código Civil Brasileiro. Abre aspas, o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal. É o que estabelece. A propósito, o STJ, analisando a aplicação desse dispositivo em caso semelhante ao dos autos, reiteradas vezes decidiu que a cláusula penal e as perdas e danos, elas não podem ser acumuladas. E eu peço bem a Vossa Excelência para ler um pequeno trecho de uma decisão da lavra do STJ. A cláusula penal compensatória, perdas e danos, acumulação e impossibilidade. É um precedente, o RESP 133, 561-7 de São Paulo, da relatoria do ministro Sidney Benetti. Há vários outros julgados. Nós citamos o RESP 1, 355-554, também da relatoria do ministro Sidney Benetti. A cláusula penal, abre aspas, a cláusula penal predetermina o valor das perdas e danos do que resulta a inacumulabilidade de ambas. STJ, RESP 24053, origem de Goiás, de Salve Figueiredo, a relatoria, há vários outros julgados, mas o fato é que, recentemente, o STJ ele julgou a matéria em sede de recurso repetitivo. É o tema 970 da relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, é o RESP 1, 498, 484, de origem do Distrito Federal, em que ele fixou a tese de que, eu vou pedir vem até Vossa Excelência para ler a tese fixada. A tese a ser firmada para efeito do artigo 1036 do Código de Processo Civil 2015 é a seguinte, 2 pontos. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente
ao locativo, afasta-se sua acumulação com lucros cessantes. É o entendimento consolidado no STJ, repito, julgado em sede de recurso repetitivo, tema 917. É importante registrar, excelências, que a jurisprudência do Pátria também é no sentido de que é inviável o manejo da demanda rescisória com claro intuito de rediscussão da matéria convergente examinada do presidente. A jurisprudência Pátria entende que inviável o manejo da demanda rescisória com claro intuito de rediscussão da matéria convergente. Deixa eu ver aqui. Apresenta suposto de ofensa literal sobre o manejo da demanda rescisória com claro intuito de rediscussão da matéria examinada com impossibilidade de vedação legal, a impossibilidade rescisória de ser utilizada com subterrânea recusão. A jurisprudência do STJ é no sentido que não se admite a rediscussão da matéria em sede de há uma tese defendida pelos réus da ação, no sentido de que, e aí eu faço essa observação em razão de uma alegação que certamente fará pelo advogado que irá me suceder na tribuna, de que o manejo da ação rescisória, essa discussão não se deu na ação principal. Entretanto, contrário senso ao entendimento do STJ, de que a ação rescisória ela não pode ser manejada com o objetivo de rediscussão de matéria. Óbvio que se tivesse tido a discussão no âmbito da ação principal, não haveria e seria inviável a ação rescisória, apenas neste caso, ao contrário senso do que certamente defenderá o advogado que me sucederá na tribuna. Isso porque a ação rescisória é o instrumento para a tutela de direito do processo justo e a decisão justa, entendimento do Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhait, Daniel Mitidiero. Enfim, excelência, com essas considerações, o que se requer é a procedência da ação rescisória para rescindir a decisão proferida na origem do processo 040-9709-13/2010, que determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, devendo ser afastada a acumulação da cláusula penal com a indenização por perdas e danos, respeitado o que estabelece o artigo 412, de que a obrigação, a pena não deve superar a obrigação principal, por grandes requerentes pela manutenção da literalidade, e aí essa ação rescisória ela objetiva, na verdade, o reconhecimento, o entendimento, a interpretação da sentença pela literalidade do dispositivo sentencial, apenas para condenar os autores da ação rescisória, réus da ação de origem, exclusivamente em perdas e danos a serem apurados em liquidação de sentença, como determinado já por este acordo, sem qualquer pagamento de cláusula penal contratada. Com essas considerações, excelências, é o que se requer. Desde já desejo a todos um bom dia. Agradeço ao doutor Andreu. Márcio, localizou o pedido do doutor Tiago? Excelência, localizei. Apesar de não ter saído no relatório, eu fiz uma busca específica e o pedido dele é o 16563. Realmente ele fez a inscrição. Foi, o doutor Tiago fala, então, pela parte ré? Pela ré. Pois não, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Agradeço, Excelência. Saúde, Vossa Excelência, a pessoa de quem saúde os mais parladores. Serei breve, uma vez que nós estamos tratando de uma ação rescisória. Observando bem a sustentação oral que me antecedeu, o nobre advogado trouxe entendimentos jurisprudenciais, inclusive entendimentos que foram alterados pelo STJ, mas em nada falou sobre a violação à lei. Nós estamos tratando de uma ação que visa desconstituir a coisa julgada, ou seja, o pilar base do Poder Judiciário. Essa matéria, desembargador Cláudio, foi discutida na primeira instância, na 14ª Vara Civil, foi discutida em apelação no Tribunal de Justiça. Entramos com cumprimento de sentença, os autores apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, trazendo essa mesma discussão. Foi para agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça rechaçou a mesma matéria e ainda com esse mesmo inconformismo, ajuizam uma ação rescisória que, veja, é uma ação que visa desconstituir o trânsito em julgado por um vício rescisório, um vício gravíssimo. E aqui só falou em mudança de alteração de jurisprudência. E eu queria chamar bem a atenção, porque há uma preliminar, no caso, de que
o valor apontado na causa foi apenas de R$ 109 mil. Acontece que os autores, no cumprimento de sentença, na sua impugnação, eles reconhecem como devido R$ 2.669.000. E o STJ tem vários precedentes, assim como o TJ do Rio Grande do Norte também tem, de que o valor da causa deve corresponder ao benefício a ser auferido com a ação. Se os autores querem auferir a desconstituição do trânsito em julgado, o valor da causa deve corresponder ao que eles entendem como incontroverso, e não R$ 109 mil. Por isso, e colocar os R$ 109 mil porque existe aquela multa do CPC e a matéria, obviamente, alteração de jurisprudência nunca foi móvel para uma ação rescisória, né? Saliento aqui que quer transformar o Tribunal Pleno num órgão meramente revisor dos fracionários que já discutiram, debatiram essa matéria à exaustão. Tanto é verdade que o parecer do Ministério Público foi brilhante nesse sentido, no sentido de que deve-se rejeitar essa rescisória. E digo mais, o caso dos autos sequer se aplicaria a essa alteração de jurisprudência, porque está claro no processo, inclusive na fase de conhecimento, na fase executiva, na impugnação, o cumprimento de sentença, de que essa perdas e danos, o contrato é totalmente claro. Ou seja, o contrato traz a possibilidade de cumulação realmente entre perdas e danos e lucros cessantes, e multa cláusula penal. Dessa forma, não se vê viabilidade no pedido dessa ação rescisória, pedindo, inclusive, a sua improcedência, sendo bastante breve, excelências, eu agradeço o tempo e passo a palavra ao presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor Tiago. Devolvo a palavra ao eminente relator, desembargador Cornélio. Pois não, senhor presidente. Na verdade, trata-se de uma ação rescisória, como já foi dito, né, em que a parte tenta anular uma sentença de primeiro grau em que foi condenado a pagar uma multa combinatória prevista em contrato, foi um contrato de permuta, né, que aconteceu entre as partes, e nele tem essa previsão de uma multa combinatória e também de perdas e danos caso alguma das partes infringisse o contrato, né? E houve a resposta da parte adversa, e a parte adversa alegou que o valor da causa não correspondia ao real e a parte deveria retificar e complementar a petição inicial e, caso não fizesse, que o processo fosse extinto, né? Isso é em questão preliminar. Também preliminar alegou a preclusão porque, segundo a parte, ele estava discutindo essa ação rescisória, uma questão que não havia sido decidida, não teria sido tratado na ação principal, na ação de origem, né? Eu estou rejeitando essas duas preliminares. A primeira é o seguinte, porque o valor da ação que foi atribuída à causa é o mesmo da ação originária, né? E a jurisprudência do STJ, ela diz que tem que haver essa correlação entre o valor da rescisória e o valor da ação originária. E, no caso, esses dois valores são iguais, né? Então, estou rejeitando essa preliminar de relação... Cornélio, Vossa Excelência me permite um esclarecimento de fato? Pode. Eu queria indagar, através de Vossa Excelência, aos advogados presentes, se uma das autoras dessa ação, a senhora Cátia, não faleceu ou eu estou enganado? É verdade, Excelência. Houve falecimento, nós somos intimados da audiência, conversamos com um dos herdeiros, são 2 herdeiros, e a intenção da gente é, depois do julgamento desta ação, pedir a convalidação dos atos, habilitar os herdeiros... Mas aí a gente não pode julgar uma causa de uma pessoa, uma autora que está morta. Eu acho que tem que ir para o Código de Processo e colocar os sucessores, não é? Eu levanto essa questão para o relator examinar, porque absolutamente ninguém pode julgar uma causa de um autor que morreu, um dos autores morreu. Na verdade, deveria se regularizar, mas como já estamos na fase de julgamento, o conhecimento eu estou tomando agora, eu acho que a gente pode julgar e seguir. Bom, o meu entendimento é diverso, máxima vênia, mas ainda é oportuno que não há conclusão de julgamento, desembargador. Pronto. Se a maioria decidir assim, eu poderei suspender o julgamento. Mas o voto está pronto e, por mim, não tem problema em julgar.
essa habilitação ele pode ser feita lá embaixo na liquidação de sentença. Desembargador Cornélio, só a título de complementação, essa regularização já está sendo feita no cumprimento de sentença, tá? E há uma responsabilidade solidária, desembargador Cláudio, só para complementar a discussão. Mas não podemos julgar ações do morto na madrugada. Pela ordem, Excelência, de fato, nós tínhamos, obviamente, conhecimento do falecimento, é óbvio, né? Fomos surpreendidos já com a pauta de julgamento e não o fizemos antes por tempo, até porque um dos herdeiros aqui não mora. De fato, tenho que manifestar concordância em relação ao desembargador Cláudio Santos, que o CPC determina a suspensão imediata do processo. Na verdade, eu não tinha nem poderes de representação de quem está falecido, porque com o falecimento extingue-se os poderes que foram conferidos em procuração. Nem sendo assim, desde já fazendo esse esclarecimento, é óbvio que a decisão é do tribunal, apenas fazer essas considerações. Excelência, só pela ordem, eu queria só complementar aqui que a ação pelo doutor Andreu já foi feita há mais de 2 meses, na fase de conhecimento. Então, dizer que agora é surpresa para ele, uma vez que ele é advogado da própria família, talvez se beneficiar da sua própria conduta contraditória. Já comunicou isso nos autos de cumprimento de sentença, que ter feito aqui na ação rescisória. Mas como lá ele é autor, né, como ele é réu, ele deu essa incumbência ao autor. Aqui o autor era para ter feito essa realização e não fez. É só isso que eu queria complementar. Pois não. A proposta do desembargador... Excelência, pela ordem, apenas em relação ao que foi dito pelo advogado, até para demonstrar a boa-fé, é importante que você registre, meu escritório tem 3.500 processos. Eu só olhei esse processo, que ia fazer, na verdade, quando é pautado o processo, a secretaria já vê aqueles processos relevantes, já sabe e já marca a minha sustentação. Eu parei para analisar o processo ontem. E, assim, eu sou advogado da família, mas lá eu sou advogado das empresas, é uma família conhecida no Estado, tem várias empresas, inclusive a indústria mais antiga do Estado, e lá eu tenho 10... Pois não, doutor André, está bastante esclarecido já a matéria. Nós agimos da mais absoluta boa-fé. A proposta do desembargador Cláudio é que o processo seja retirado de pauta, então. Suspenso para regularização. Certo. Desembargador Cornélio... Eu mantenho porque ele não comunicou a tempo. Mantém pelo julgamento. Não vejo problema nenhum, seria pelo julgamento. Mas não tem problema nenhum se o tribunal decidir suspender, então, vamos lá. Para regularizar. Vamos colher o voto aqui. Desembargadora Judite. Eu acompanho o desembargador Cláudio. Eu acho que tem de regularizar com os herdeiros. Suspende o julgamento. Desembargador Cláudio também. Desembargador Expedito. Acompanho o desembargador Cláudio pela regularização, excelência. Suspensão também. Desembargador Rebouça não está. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, esse processo, a pauta, foi publicada há mais de 1 mês. Então, as partes tinham conhecimento. Então, em razão disso, eu acompanho o relator, no sentido de dar prosseguimento ao julgamento. Certo. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, eu acompanho o relator, senhor presidente. Relator. Desembargador Virgílio. Presidente, eu acompanho o relator. Relator. Desembargadora Zeneide. Também, senhor presidente, acompanho o relator. Relator. Desembargador Ibanez. Voto pela suspensão do processo para regularizar, conforme o voto do desembargador Cláudio. Suspensão. Desembargador Glauber. Senhor presidente, eu, refletindo aqui, a possibilidade de pedido de vistas em mesa, tem algum outro processo a ser julgado ainda ou não? Não. Este é o último? Eu vou pedir vista, senhor presidente. Eu não tenho uma convicção para definir, neste momento, meu voto, não. A questão se continua o julgamento ou se suspende. Exatamente. Presidente. Pois não, desembargador Saraiva. A discussão é só se o julgamento procede ou não. É uma questão processual que eu entendo relevante, desembargador Saraiva, senhor presidente. Inclusive, senhor presidente, eu fiquei na mesma dúvida com relação ao processo na relatoria da desembargadora Judite. Eu não quis, naquele momento, falar a questão da unicidade do julgamento. Né? O julgamento iniciado, o processo ele é retirado, salvo o melhor juízo aí, retirado de mesa para reanálise. Agora, retirado de pauta, depois de já iniciado, eu não...
Desembargador, eu fiquei na dúvida naquele momento. E, neste momento agora, eu tenho essa mesma dúvida, muito embora o desembargador Cornélio, a sugestão do desembargador Cláudio é para suspender o julgamento e não para retirar de pauta, não é isso? Suspender. Não, suspender o processo, tem que suspender o processo, né? Fala de suspensão do processo. Isso. Na verdade, é o seguinte, desembargador Cláudio, Vossa Excelência pedindo vista vai atingir mais ou menos o mesmo objetivo. Vai retardar de qualquer forma, né? Então, eu agradeço demais aqueles que me acompanham, os que não acompanham também entendo. E então, fazer o seguinte, eu vou suspender o processo, porque Vossa Excelência pedir vista, vai voltar daqui a 15 dias, aí eu suspendo o processo e dou o prazo aí para que o advogado, que já fica intimado, para regularizar a substituição processual, tá certo? Então, diante desse novo posicionamento do desembargador Cornélio, os demais acompanham? Acompanhamos. Pronto. Suspenso o julgamento. Excelência, acompanha agora o relator. Certo. Pela ordem, presidente, o desembargador Cornélio, ao se pronunciar por último, ele fez a ressalva de que a gente seria intimado na... Vocês estão tomando conhecimento, né? Já está tomando conhecimento. Certo. Não vai ser publicado ato nenhum, não. Então. Mas de qualquer forma, Vossa Excelência está tomando conhecimento, está registrado aqui, mas o processo está suspenso, Vossa Excelência, né, pode fazer essa substituição, essa regularização da representação aí dentro do prazo legal. Se for preciso a formal, será feita. Pois não. Não há mais processo em mesa. O processo que em mesa o primeiro é o da relatoria do desembargador Rebouças, que não pôde comparecer, chegou a tempo. Então, declaro encerrada a ordem jurisdicional. E declaro aberta a ordem administrativa. Processo administrativo nós não temos. Expediente, Márcio. Temos, presidente. Pode ler. O ofício do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, desembargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, comunica a Vossa Excelência, nos termos do artigo 11 do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, o término do primeiro biênio do Dr. Fernando de Araújo Jales da Costa, membro titular, classe jurista, datado para o dia 19 de dezembro de 2021, bem como do Dr. Daniel Cabral Maris Maia, membro suplente da classe jurista, datado para o dia 20 de novembro de 2021, atenciosamente e somente, Excelência. Pois não. Desembargador Amilcar Maia solicita a Corte autorização para usufruir folga compensatória no dia 24 de setembro, próxima sexta-feira, em razão do plantão jurisdicional anteriormente prestado. E a minha parte deferida, todos acompanham. Então, deferido. Moção de congratulações pela passagem natalícia da senhora Teônia Maria Medeiros Monteiro, esposa do desembargador Ibanez Monteiro, que ocorrerá no próximo dia 3 de outubro. Todos de acordo? Aprovado. Voto de pesar pelo falecimento do professor e ministro aposentado do STJ, José Augusto Delgado, ocorrido no dia 8, próximo passado. Todos aprovam? Aprovado. Voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Gonzaga Lima Moreira, ocorrido ontem, pai da juíza Patrícia Gondim, juíza auxiliar da presidência. Todos aprovam? Com certeza. Aprovado. Voto de pesar pelo falecimento da oficial de justiça Geórgia Mara Santos, da comarca de São João do Sabugi, ocorrido no dia 8, próximo passado. Todos de acordo? Também. Aprovado. Bom, finalmente, pela presidência, eu quero apenas lembrar aos colegas que a ministra corregedora do CNJ chega no domingo, final da tarde, e na segunda fará a abertura da inspeção que o CNJ vai realizar na próxima semana. A sugestão e a pedido da própria ministra vai ser uma solenidade híbrida, mas bem rápida. Apenas no plenário do tribunal estará a ministra, o presidente do TJ, o corregedor
desembargador Dilermando, e no salão, então, fica a desembargadora Zeneide fica no salão, mas não na mesa, como também o desembargador Adamec, certo? Agora, lá no salão nobre, digamos assim, ficam um ou mais desembargador que vem acompanhando a ministra e os juízes e auxiliares que vêm acompanhando a ministra e algum outro convidado. Nós vamos mandar, o cerimonial vai mandar um link para todos os colegas e desembargadores para, se desejarem participar, então eles participam, fazem parte, inclusive, da bancada virtualmente, por videoconferência. Que horas, Vivaldo? 9h30, o horário que ela marcou, 9h30 é a abertura. Então, eu não sei se me fiz entender. Desembargadora Zeneide está presente no salão, não está na bancada. Segunda-feira, pronto, embargador. Oi? Segunda-feira que dá, da próxima segunda? Segunda-feira, dia 27, às 9h30. Ok. E os demais colegas, se quiserem participar, porque não é sessão, é uma solenidade de abertura, e ela já soube que a ministra disse que vai ser bem rápida e que é também tudo rápido. Então, participarão por videoconferência, inclusive participando da bancada, como nós estamos aqui, bancada de... Certo? O cerimonial vai mandar esse link depois. Bom, então vamos... Indicações e propostas. Desembargadora Judite. Excelência, uma moção de congratulações pelo natalício da senhora Lúcia Cosme, esposa do desembargador Dubel, no dia 4 de outubro. Pois não, aprovo, dos demais colegas também aprovam. Aprovada a unanimidade. Só a desembargadora. Somente, obrigada. Desembargador Cláudio. Não tenho propostas nem considerações mais, a não ser cumprimentar Vossa Excelência, os colegas, prazer em revê-los, mesmo por vídeo, e uma saudade grande de vê-los pessoalmente, se Deus quiser, no novo prédio sede do Tribunal de Justiça. Desejando saúde a todos e respectivas famílias. Pois não. Desembargador Expedito Ferreira. Tem nenhuma proposta, Excelência. Desembargador Saraiva. O presidente, talvez até o desembargador Virgílio fosse essa iniciativa, mas pelo carinho que eu tenho e tive com o desembargador Eládio Lecei, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que faleceu, eu gostaria de me somar, por causa, ou mesmo propor o voto de pesar pela morte de Sua Excelência. O desembargador Eládio, todos conhecem, um homem ligado às escolas da magistratura de todo o Brasil, incentivador ímpar da criação da nossa escola, com quem estive recentemente, inclusive por ocasião do Fofo, e nós só temos que lamentar e pedir que Deus o receba na última morada com muito carinho e consiga transmitir conforto à família lutada, senhor presidente. Pois não, todos aprovam? Sim, senhor. Aprovado, a unanimidade. Desembargador Amilcar. Nenhuma comunicação ou proposição, senhor presidente, apenas me associar a todas que já foram feitas mais uma vez. Desembargador Virgílio. Sem proposta, mas eu gostaria de reiterar aí os votos que eu aderi, proposto pelo desembargador Saraiva, em face do falecimento do desembargador Gaúcho, que ajudou muito a nossa escola quando eu era diretor, enquanto juiz, o desembargador Eládio Lecei, uma grande figura e uma grande perda para a magistratura e o ensino jurídico, não só nacional, como ibero-americano. Pois não, obrigado, desembargador Virgílio. Desembargadora Zeneide. Não, senhor presidente, nenhuma proposta. Nenhuma proposta. Desembargador Ibanez Monteiro. Sem proposta, presidente. Desembargador Glauber Rego. Sem proposta, senhor presidente. Desembargador Gilson. Presidente, eu quero, neste momento, registrar, na presença do Pleno, o apoio dado por Vossa Excelência à visita que recebemos, o TRE nosso, do desembargador Djalma, atual presidente do TRE do Acre. Eu compareci o que foi possível, inclusive o doutor Expedito, almoçamos juntos com aquele desembargador, que é potiguar de Alexandria. Vossa Excelência deu um apoio muito
útil, na medida em que providenciou uma segurança, ele chegou no aeroporto num horário meio conveniente, e sabemos todo da insegurança em que vive o nosso Estado. Muito obrigado, em nome do TRE do Rio Grande do Norte. Pois não, agradeço ao desembargador Gilson. Desembargador Cornélio. Nenhuma boa proposição, senhor presidente. Por nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Declaro a encerrada a presente sessão, desejando saúde e paz para todos. Muito obrigado.